Olá, pessoal. Vamos ser leves, vamos voar alto. Eu hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma história. A história de uma menina de 18 anos de idade que não tinha certidão de nascimento. E por que eu vim contar para você essa história? Porque eu vivenciei isso, eu presenciei isso ainda quando eu tinha em torno de 23, 24 anos, em pleno Rio de Janeiro, zona norte do Rio de Janeiro. Não foi no sertão da Bahia, não foi em lugar de extrema pobreza, mas foi perto da redondeza de onde eu morava, de onde eu residia, na capital do Rio. E é uma realidade. Embora muitos de nós tenhamos pouco conhecimento do que acontece, mas é verdade e pode estar acontecendo aí do teu lado, pode haver situações muito próximas de você. E por isso eu vim compartilhar com vocês essa história. Então, o título dessa mensagem é A Menina de 18 anos que não tinha certidão de nascimento. E como foi que tudo começou? Eu me formei no 2º grau em formação de professores. À época eu estava habilitada para dar aula para crianças de 1ª a 4ª série, como na época era chamado. E logo depois eu, durante um bom período, quase 2 anos, fiquei dando aula e alfabetização para jovens e adultos. E eu alfabetizava esses jovens e, na verdade, eu comecei a alfabetizá-los porque eu percebi que um senhor que participava de um mesmo grupo de reunião que eu toda semana, ele fingia que lia revista, ele fingia que lia textos, até que um dia eu vi que o livro que ele estava usando estava de cabeça para baixo. E daí eu pensei, como pode, né? Ele tá com o livro de cabeça para baixo, todo mundo fazendo a leitura e ele não tá lendo. Até que eu fui até a filha dele e perguntei: o seu pai tem dificuldades para ler? E ela falou assim para mim: Raíza, o meu pai, ele é analfabeto. E eu falei assim: ué, eu posso ajudar. Eu sou professora. Eu sou habilitada para dar aula para criança, mas também para alfabetizar jovens e adultos. Então ela ficou muito animada e ela disse: eu vou conversar com ele. E quando ela conversou com o pai já era um idoso, já tinha mais de 60 anos e ficou muito feliz com a ideia e ele fez algo sensacional. Ele convidou outros amigos. Até uma parente dele também foi, que era semi-analfabeta, para participar das aulas. E daí começou a nossa escola e era à noite que eu dava aula para aqueles senhores. A maioria era idoso, mas tinha uma senhora de 58 anos e os demais tinham mais de 60. Eram 3 alunos inicialmente e depois aumentou para 5. E era muito bacana porque eles atraíam os outros, né? E uma coisa muito interessante que tem na pessoa de mais idade é que eles não têm vergonha. Eu penso que eles passaram tanto tempo da vida deles tendo vergonha, né? Não querendo expor que eram analfabetos, que depois de uma certa idade tudo que eles queriam era aprender. Então, toda noite a gente estava junto, eles levavam café, eles levavam um bolinho, levavam um docinho. E as aulas que eu ministrava para eles eram bem didáticas, eram bem interessantes, porque para o jovem, para o adulto, a gente não ensina como as crianças, né? A, E, I, O, U. Nós trabalhamos com eles com símbolos. E eu usava embalagens de produtos. Então, por exemplo, eu pegava uma caixa de Omo, sabão em pó Omo, que todos conhecem,
E eu chegava com aquela embalagem e perguntava para eles assim, o que está escrito aqui? E eles diziam, sabão em pó Omo. Aí eu dizia, vocês estão lendo sabão em pó Omo? Sim, eles ficavam felizes porque tinham acertado. Mas na verdade eles acertavam porque eles tinham a associação de que aquele era um sabão conhecido, relevante. E daí eu explicava, daí eu inseria, eu incutia neles o conhecimento da vogal O, juntando com a consoante e o outro O que dava homo. E dali eu ensinava para eles, eu dava aula, então a didática era diferenciada, mas era muito boa, muito interessante. E eles fizeram uma coisa, eles começaram a convidar, eles mesmos convidavam outros senhores, outros analfabetos, semi-analfabetos, para participar das nossas aulas. Até que chegaram até mim 3 jovens, 2 rapazes e uma moça. Só que o diferencial dos jovens é que eles têm vergonha. Em torno de 20, 22 anos, quando eles não sabem escrever, quando eles não sabem ler e eles encontram dificuldade para entender, eles se bloqueiam e eles deixam de participar. E foi aí que eu continuei. Mas esses jovens, eles só participaram de 3 ou 4 aulas aproximadamente e não voltaram mais. Então eu continuei dando prosseguimento ao meu trabalho lá com o grupo de idosos que tinha comigo. Só que algo aconteceu. Depois de uns 15 dias, um tempo, uma das moças que eu citei aqui, uma jovem, ela bateu na porta da minha casa pela manhã, aos prantos, chorando muito e dizendo que precisava de ajuda. E eu abri o portão da minha casa, atendi ela, acalmei ela e perguntei o que está acontecendo. E ela disse para mim que ela estava grávida. E eu falei para ela, calma, eu vou te ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer. E ela falou para mim, e eu perguntei, você tá grávida e o pai da criança, ele tá com você, ele tá te auxiliando? E ela disse sim, ele vai assumir comigo, ele disse que gosta de mim. E eu perguntei, então qual é o problema? E ela falou para mim, o problema é a minha mãe. Como assim o problema é a sua mãe? Ela não aceitou? Aí ela disse para mim, a minha mãe é uma pessoa muito difícil. E eu perguntei, mas tudo bem, ela te botou para fora de casa, o que aconteceu? E ela falou, a minha mãe não quer me ajudar. E eu disse para ela assim, na minha inocência, né? Eu era bem nova à época, e eu disse para ela assim, mas eu posso te ajudar. Aí ela falou, mas eu não tenho documentos para poder fazer os exames, o pré-natal, para ir no posto, fazer todo o meu cadastro. E eu falei, mas eu posso te ajudar, eu posso ir no local com você, te auxiliar. E ela, mas eu dependo da minha mãe. E a minha ficha não tinha caído, eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Até que depois de muito conversar e ela chorando, e ela disse para mim assim, eu não tenho aquele documento de nascimento, de quando a gente nasce. Quando eu nasci, a minha mãe não me registrou. Eu nunca fui para a escola. É por isso que eu não sei escrever. E ela disse para mim assim, eu só sei escrever o meu primeiro nome. Nem o restante do meu nome, ela disse, né? O sobrenome, nem isso ela sabia escrever. E daí eu me assustei. Eu, muito nova, inexperiente, eu não sabia o que fazer. E ela disse que já tinha tentado conversar com a mãe dela, porque a mãe que tinha que dizer o dia que ela nasceu, o local onde ela nasceu, o hospital, a forma para que pudesse fazer o registro, e a mãe não queria ajudar. A mãe simplesmente a abandonou. Então, naquele momento, eu fiz o que eu podia.
Eu ofereci para ela o meu ombro para ela chorar. Eu ouvi o desabafo dela, tudo que ela tinha para dizer. Eu ofereci para ela água, eu conversei com ela, ela saiu naquela manhã mais leve lá de casa. E eu disse que ia tentar ajudar da melhor forma possível. Até me ofereci de conversar com a mãe dela, porém ela disse que a mãe era uma pessoa muito difícil, que não era para eu fazê-lo. Até que aqueles senhores, né, que eram os meus alunos lá do curso de alfabetização, conseguiram fazer contato com a família dela e auxiliá-la nas necessidades dela, né? E daí eu não tive mais notícia, ela não me procurou mais, embora eu tenha sabido que ela estava bem. Mas por que eu tô contando isso para vocês? Porque nós somos agente de transformação. Talvez você pense assim, poxa, eu não tenho tanto valor, eu não sei o que fazer, o que eu posso fazer é tão pouco, mas aquilo que você acha que é pouco para você pode ser muito para uma outra pessoa. Dentro da minha limitação, eu consegui juntar um grupo de senhores que conversou com a mãe da menina para ajudá-la. E às vezes o que você pode fazer é ouvir, oferecer uma palavra de ânimo, de força para alguém. Nós não somos os salvadores do mundo, porque Salvador só existe um. Mas nós somos agentes, sim, de transformação, de palavras de vida. E eu quis compartilhar isso com vocês, porque foi uma experiência vivida há muitos anos atrás, mas que nos dias de hoje, as situações que temos vivido nesse período, as pessoas estão muito desesperadas, estão muito desesperançosas, estão abandonando tudo, mas não é o tempo de abandonar, pelo contrário, é o tempo de nós sermos agentes de transformação. Então, eu vim compartilhar essa breve palavra com você para dizer que, às vezes, o seu vizinho, o seu colega, aquela pessoa que às vezes você não tem tido contato já há algum tempo, pode estar precisando de uma palavra de ajuda. Se alguém te pedir ajuda, não negue. Nem que seja o mínimo que você possa dar. Você não precisa sair dando tudo, né? Porque nem todos estão prontos para receber tudo, mas aquilo que tiver ao seu alcance. E aquele que realmente quer receber aquilo que você tem para dar, compartilhe. E eu vou finalizar essa live bem rápida, bem objetiva, cujo título é A Menina de 18 anos que não tinha certidão de nascimento, em pleno Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, coisa que a gente imagina que só acontece lá do outro lado do mundo, lá do outro lado do planeta, que nada. Às vezes do teu lado tem alguém passando por uma situação como essa ou outras. Quantas histórias existem nesse mundo? Mas eu quero finalizar essa live compartilhando com vocês um texto que foi cantado uma vez por Renato Russo, mas que se encontra na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seu próprio interesse, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E sabe por que eu tô lendo esse texto para você? Porque eu ouvi uma frase na semana passada que mexeu muito comigo e com o meu coração. Essa palavra dizia assim, essa frase dizia assim: o amor está em guerra. E sabe qual é a única forma que nós temos para vencer essa guerra? É transbordar amor. O mundo está precisando de amor. E você é um agente para levar esse amor para muitas vidas que Deus vai colocar no seu lugar, próximo a você, que vai colocar no seu caminho. Então, que você seja esse agente, que nessa guerra que estamos vivendo, o amor transborde através de você, através da sua vida, tá? Eu agradeço a vocês que estiveram aí presentes, obrigada pelo carinho. E eu já estou encerrando essa breve live. Quem sabe eu faço outra na quarta-feira. Oi, Chayana, Gabi, obrigada pela presença. E vai ficar aí gravada a live, mas que nessa guerra nós possamos vencer, tá? Juliana, saudades. Um beijão. Vamos vencer a guerra transbordando amor. Uma boa semana para vocês.